Olá, eu sou Fernanda Araújo, especialista em psicologia perinatal com atendimento focado em mulheres que querem engravidar e estão em tratamento de fertilização in vitro. Fui tentante por quase 4 anos e atualmente ensino tentantes a se prepararem emocionalmente para uma FIV de sucesso. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é receber o diagnóstico de infertilidade. O primeiro que eu quero te dizer é que ninguém está preparado para isso. A menos que você já tenha crescido com alguma condição que você tenha consciência de que poderia futuramente afetar a sua fertilidade, ninguém está preparado para receber esse diagnóstico, né? A gente aprende lá na aula de ciências, quando é criança, sobre o ciclo da vida de seres vivos, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Daí, um determinado dia, vem o seu médico e te fala: opa, com você não vai ser assim não, você tem infertilidade. Daí vem aquela enxurrada de sentimentos, né? Culpa, porque talvez você ache que não deu a devida importância para sua saúde, ou porque você decidiu ser mãe mais velha, daí bate aquele medo, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir engravidar e realizar o meu sonho de ser mãe? A angústia de ver suas amigas, seus familiares tendo filhos, histórias de mulheres que nem queriam engravidar e engravidaram, e você fica, como é que pode? Por quê, né? Por que isso comigo? O estresse de participar das reuniões familiares, porque todo mundo não para de perguntar: cadê o bebê? Quando vocês vão me dar um neto? A ansiedade dos tratamentos e tantas fases desse processo, né? A falta de controle, a tristeza, a raiva, o desespero, tantos sentimentos envolvidos nisso tudo, né? Uma verdadeira montanha russa emocional. E o que eu quero te dizer é que não é sua culpa, você não fez nada para merecer passar por isso, você não está sendo castigada, você não é uma pessoa ruim que nenhuma criança quer vir para você, ou qualquer outro tipo de crença que já tenham jogado em cima de você, ou que você tenha desenvolvido a esse respeito ao longo do tempo. Isso aconteceu com você, como acontece com vários casais ao redor do mundo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando o sofrimento bate à sua porta e você diz que não há lugar, ele diz para você não se preocupar porque ele trouxe o próprio banco. Ou seja, tem situações na nossa vida que a gente não pode evitar, e negar essas situações não diminui o sofrimento, não elimina o sofrimento, né? E muita luta e sofrimento surgem da negação da dor, né, que muitas vezes, como no caso do diagnóstico de infertilidade, é inevitável, né? Muitas vezes, quando sentimos medo, tristeza, ansiedade, angústia, desesperança ou qualquer emoção negativa, ou quando a gente pensa que é menos digno que alguém, a gente se empenha em se livrar dessas experiências e dessas emoções. E com isso começa uma batalha interna dentro da gente, né? A gente começa a querer controlar a experiência, só que nós somos produtos da nossa história e não tem como eliminar a minha história, você também não pode eliminar a sua história, né? Ou parte da sua história. Então, tentar controlar a experiência é extremamente ineficaz, porque é a sua história, você vai viver exatamente o que você tiver que viver. E tentar controlar isso, na maioria das vezes, faz com que o tiro saia pela culatra, porque a gente começa uma guerra interna bem mal sucedida contra a gente, né? Contra as nossas próprias emoções, contra as nossas próprias experiências, e ao invés de eliminar o sofrimento, a gente acaba amplificando esse sofrimento. Essa tendência que a gente tem de querer evitar algumas experiências que fazem parte da vida e que a gente não tem o controle é algo natural, né? É muito parte da nossa cultura de querer estar bem o tempo todo, né? Ou de que é errado ficar triste, tem que ser alto astral, né? Mas a dor, ela é parte da condição humana. Não existe uma maneira viável de escapar das experiências de perdas, né, de desejos não alcançados, de planos frustrados ou outras situações nesse sentido. E trazendo isso para a realidade da mulher que recebe o diagnóstico de infertilidade, isso infelizmente faz parte da sua história, fez parte da minha. Não é possível eliminar essa experiência da sua vida, e negar isso não vai te fazer sentir melhor. Quando eu nego uma experiência, uma emoção, quanto mais eu penso que eu não quero pensar nisso, quanto mais eu penso que eu não quero me sentir assim, mais eu reforço esses pensamentos e essas emoções. E é aí que entra a aceitação, né? Aceitar as suas emoções ou as suas experiências não quer dizer que você está 100% de acordo com isso e que está tudo bem, está tudo certo. Aceitar é entender que eu não posso mudar isso,
né? Nesse momento eu não posso mudar isso. Isso faz parte da minha história. Eu não tenho controle sobre isso. Tentar controlar o sofrimento é aumentar o sofrimento. Já quando eu aceito aquela experiência, eu entendo que ela faz parte da minha história, ou seja, não tem como eu me livrar dela, e eu começo a trabalhar, a investir a minha energia no que eu posso mudar. Tá, recebi o diagnóstico de infertilidade, faz parte da minha história, não posso mudar isso. O que está no meu controle? Eu vou buscar um médico especialista em infertilidade, né? Vou entender quais são as minhas opções e daí eu começo a fazer o que de fato está ao meu alcance para resolver esse tema, né? É preciso estar aberto a viver toda a experiência, né? E isso é um processo contínuo. São escolhas que a gente toma ao longo da vida relacionadas a como a gente vai suportar a nossa experiência, né? Que fique bem claro aqui que isso não tem a ver com resignação ou entregar os pontos, pelo contrário. Eu saio do foco do sofrimento, aceito a minha história e parto para a ação, né? Se você recebeu o diagnóstico de infertilidade, de alguma forma você acha que você é menos mulher por causa disso, que a culpa da infertilidade é sua ou que você fez algo para merecer isso, eu quero te dizer que não é assim. Primeiramente, você é uma mulher inteira, completa, que merece ser amada, respeitada, e a infertilidade não te define. A infertilidade é uma doença, ela faz parte da sua história, mas ela não é a sua história. Além disso, a infertilidade ela tem tratamento, procure ajuda. Eu sei que essa jornada pode ser difícil, pode ser muito solitária, muitas vezes não temos com quem compartilhar ou simplesmente não queremos compartilhar com ninguém. Por isso é tão importante ter uma rede de apoio profissional que vai te acolher, que vai entender a sua dor, né? Que vai te ajudar a desenvolver habilidades para lidar com essa etapa da vida que você está passando, né? É muito comum quando a gente não consegue engravidar, a gente se isolar, né? Evitar eventos familiares para não lidar com as perguntas sobre quando vem o bebê, ou simplesmente por se sentir incompleta, né? Sentir que está sendo julgada por ainda não ter filhos. Eu tenho recebido vários relatos de clientes que mencionam a dificuldade que sentem às vezes de ver as amigas anunciando a gravidez, né? Ou compartilhando as fotos dos seus filhos nas redes sociais, ou o pensamento de que tô chegando nos meus 40 anos e ainda não consegui engravidar, né? É solitário pensar que você foi a escolhida e que isso só acontece com você, mas não é verdade. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão lidando com a infertilidade e tem algumas coisas que você pode fazer para manter as amizades e evitar o isolamento, né, enquanto você desenvolve a sua resiliência. Por exemplo, se distanciar, né? Se afastar um pouco das redes sociais, se aproximar mais dos amigos que de repente não estão passando por essa mesma fase que você, né? Com quem você possa falar sobre outras coisas, sobre outros assuntos. Tenha compaixão por você também, né? Se uma situação é desagradável, você não se sente bem fazendo determinada coisa ou estando em determinado lugar, você não tem que estar. Né? Não tem nada mais importante do que o seu bem-estar. É muito melhor você não ir ao chá de bebê de uma conhecida do que depois você ficar chorando uma hora no banheiro, né? Se você não está sabendo lidar com essa situação, tenha compaixão de você, né? Se afaste. Claro que aqui eu gosto de deixar bem claro que é muito importante lidar com esses pensamentos do tipo, por que comigo tá demorando tanto, né? Ela tava tentando há pouco tempo e já engravidou. A gente precisa reforçar o pensamento de que cada um tá vivendo a sua história, a sua experiência, de que uma amiga sua ou nenhuma outra mulher passou na frente de você ou tá tirando a sua oportunidade de ser mãe, tá bom? Mas enquanto isso não for uma verdade para você, enquanto você não consegue lidar dessa forma, você tem permitido não se colocar nessas situações. Uma outra coisa, mova-se em direção ao seu sonho. Haja. Estar informada é o primeiro passo. Informe-se sobre a sua saúde, a saúde do seu parceiro, sobre os tratamentos disponíveis para o seu caso. Cuide do tripé da saúde física e mental, que é a alimentação saudável, a atividade física, o sono, né? Já se sabe sobre a influência do estilo de vida na fertilidade, então faça o básico. E além de tudo isso,
fortaleça a sua relação com o seu marido ou com a sua esposa, né? Ele deve ser, de fato, seu parceiro nessa jornada. A infertilidade é do casal. Então, conversem, falem sobre suas emoções, pergunte como ele está se sentindo, diga a ele que é importante para você saber como ele se sente com tudo que vocês estão passando. Fale como você está se sentindo. Não tenha receio de conversar sobre nenhum tema, né? Esteja aberta a ouvir a opinião dele sem julgamentos, entendendo que cada pessoa vive a experiência de uma forma, né? Não existe só uma forma de sentir, cada pessoa sente e vive, mesmo que seja a mesma situação, de formas diferentes, não tem nada de errado com isso. Permita que o outro se expresse, mesmo que você discorde, e dê também o seu ponto de vista, né? Fale sobre temas delicados, como diagnósticos, detalhes dos tratamentos, a parte financeira que muitas vezes pode pesar, mas que juntos vocês podem encontrar soluções. Falem sobre as mudanças de estilo de vida que vocês querem fazer para aumentar as chances de melhores resultados, como, por exemplo, seguir um plano alimentar mais balanceado, fazer atividade física, enfim. Tenham um ao outro, sejam o porto seguro um do outro, aproveitem essa oportunidade para fortalecer a relação de vocês. Sinceramente, eu não teria a relação que eu tenho com meu esposo hoje se a gente não tivesse enfrentado esse desafio juntos, né? Mas isso é um tema para um outro momento. Então, para encontrar mais conteúdos como esse, me acompanhe nas redes sociais, fernandaaraújo.pc.